Senhor presidente, questão de ordem. Com a palavra, o deputado Eu queria saber César Lacerda. se é regimental que os deputados que se inscrevem para esse expediente agora e não estando presentes, que eles não sejam chamados mais para que possam chegar no horário certo. Eu solicitaria dessa presidência uma atitude mais enérgica a esse respeito. Tá, então você pede lá para ficar ao final. Conceda a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Marcos Arruda. Por 3 minutos. Senhor presidente, deputadas, deputados distritais, em nome do Bloco Independente, quero manifestar o apoio a todos os trabalhadores ligados ao setor de transporte. Estes combistas que estão aqui para defender os seus direitos. Como já disse várias vezes, estou apoiando o governador Cristóvão, mas, lamentavelmente, está faltando a sensibilidade política de muitos dos seus auxiliares. E isso é um fato. Foi um fato no caso das demolições. Foi um fato no caso do aumento de tarifas de água. E agora está sendo um fato no caso dos combistas, que estão protestando de uma forma ordeira para defender os seus direitos. O Bloco Independente vai somar esforço no sentido de que esses profissionais tenham direito a regularizar a sua situação. Senhor deputado, estamos também levantando os problemas referentes aos sem terras. E, nesse sentido, estamos hoje, junto com alguns deputados, visitando o acampamento que já temos conhecimento se encontra em estado precário. Senhor presidente, senhores deputados, continuaremos no firme propósito de apresentar soluções alternativas a este governo que fez várias promessas. E nós, do Bloco Independente, apoiando o governador Cristóvão, vamos cobrar essas promessas. E vamos, juntos, tentar solucionar os graves problemas que afligem o Distrito Federal, que são erros do governo passado e de governos anteriores. Mas não devemos simplesmente acusar os erros do governo passado. Nós temos que construir e, baseado nos erros passados, nós procurarmos acertarmos. E nisso aí, o governador Cristóvão vai ter todo o nosso apoio à medida que nós participemos de suas decisões políticas e não fiquemos a reboque no outro dia por notícias dos jornais. Esta é a posição do Bloco Independente. Tempo encerrado. Independência com dignidade. Apoio, mais um minuto, senhor presidente, apoiando as medidas acertadas, mas condenando aquelas que firam os legítimos interesses dos trabalhadores. E aqui, minha solidariedade aos combistas aqui presentes. Não tenham dúvida que o problema de vocês vai ser solucionado e o governo terá sensibilidade de, a partir deste momento, ouvir mais os deputados desta casa nas soluções alternativas que afligem a população do Distrito Federal. Muito obrigado, senhor presidente.
Concedo a palavra ao excelentíssimo deputado Cafu. Pede aí, então. Eu solicito, porque eu estou esperando um material para que eu faça a minha intervenção, que o presidente me autorizasse a fazer o pronunciamento. A presidência vai convocar os outros parlamentares inscritos e, se os parlamentares concordarem, a presidência nada tem a objetar. Concedo a palavra à excelentíssima senhora deputada Lúcia Carvalho, líder do governo. Ele vai ceder? Não, ele vai... Na oração dele. É a nossa estrela guia. Depois daquela foto. De quê? Da estrela guia. Aquela foto do jornal hoje. Eu não vi jornal. É você aderindo a nós e o Felipe aderindo ao PT. Hoje, a grande notícia de hoje. O que é? Eu não vi jornal. Não vi jornal. Eu não vi jornal. Senhores deputados, companheiros da imprensa, servidores, eu quero, em primeiro lugar, fazer uma saudação aos companheiros que estão aqui, os companheiros combistas, os companheiros também de Braslândia, que nós estaremos em contato daqui a pouco para manter um diálogo sobre a solução dos problemas. Eu acho que a gente, no papel de governo, tem que ter uma postura de resolução dos problemas e assumir com a população os problemas existentes que foram construídos desde que Brasília se instalou aqui. Um dos problemas é o transporte. E eu quero dizer aos companheiros combistas aqui presentes o meu posicionamento enquanto líder do governo. Eu recebi vários companheiros combistas que desejam trabalhar, que nos fizeram a solicitação de ampliação da seleção para que eles possam ser legalizados e que eles deixem de ser tidos como clandestinos. Por quê? Porque a população necessita de complementação no transporte. Ou seja, o que hoje existe não contempla a população do Distrito Federal. E existe um diálogo com o secretário de Transportes. E eu sou testemunha disso. E quero dizer a vocês que nós temos hoje uma frota de aproximadamente 2.000 ônibus. E que 20% disso pode ser dado ao número de combis hoje que nós temos, ampliado à frota. Então, há um processo de discussão dentro da Secretaria de Governo, quer seja a moção que seja apresentada hoje, quer seja a reivindicação que seja apresentada aqui hoje, de que o governo está atento a isso e que vai legalizar um número maior de combistas. Porque nós temos, por exemplo, setores como a Samambaia e a Ceilândia. Ninguém, nenhuma companhia, nenhuma empresa no Distrito Federal faz a linha Samambaia-Ceilândia. Os combistas fazem. Então, eles levam 20 minutos para levar o passageiro, enquanto o ônibus vai até Taguatinga, depois a Ceilândia. Os moradores querem o trabalho destas linhas que as empresas não estão realizando. Portanto, é necessário esse diálogo e nós estamos realizando. Sou testemunha disso e quero dizer a vocês, parabéns por estarem aqui, porque vocês colocam o problema para todos os parlamentares, porque dessa negociação nascerá com certeza um projeto do Executivo para solucionar essa situação que pais de família que hoje estão aqui desejam que seja solucionado. No momento em que a gente vive de crise, nós não podemos pensar em apartar as pessoas do trabalho. E nós representamos essa ideia e vamos lutar por ela. Então, esse é meu compromisso com os companheiros combistas que estão aqui. Vários deles eu já conversei e essa é a nossa situação. É importante o papel da oposição, que deve hoje ainda se manifestar e já se manifestou apoiando. Mas esta oposição representava o governo passado também, que não tomou e não resolveu o problema. Portanto, nós estamos aqui nos dispondo, nesses primeiros dias de governo, a solucionar. Com certeza, junto com vocês, trabalhadores que querem ver o Distrito Federal funcionando para atender a população. Quero também saudar os companheiros da Polícia Militar que estão aqui hoje presentes, porque vieram defender um projeto importante que vai entrar na sessão extraordinária, que tem o apoiamento da nossa bancada e que tem como autor um companheiro do Partido dos Trabalhadores com muito orgulho. Portanto, minha saudação e minha
minhas explicações com relação os dois setores da população que hoje vieram aqui para fazerem reivindicações junto ao governo. Estou aberta a abrir pontes e, com certeza, nós vamos trazer soluções para este plenário em relação ao transporte, aos companheiros combistas, aos companheiros que têm sido, durante vários anos da corporação, sendo oprimidos, e os companheiros de Braslândia, que também estão num terreno que não foi legalizado pela administração anterior. Então, que todo mundo compreenda que a gente herdou uma série de problemas que a gente vai ter a melhor boa vontade para resolvê-los num curto espaço de tempo. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Renato Rainha. Cuidado, hein? Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, recebi no meu gabinete e conversei por diversas vezes com os companheiros combistas. E vi nas suas reivindicações muita justiça, porque o que eles querem nada mais é do que também participar de forma regular do transporte, para oferecer à nossa população um serviço de transporte mais digno e mais eficiente. Eu creio, e eu não sou um expert no assunto, mas estou procurando estudar para descobrir a grande falha do transporte coletivo de Brasília, que o grande problema é o monopólio que as grandes empresas de transporte detêm na sua mão e que precisa ser quebrado para que a população tenha um transporte de melhor nível e que as pessoas que sejam proprietárias de Kombi também possam participar desse tipo de atividade. É claro, e essa foi a conversa que eu tive com todos os combistas. Eles são pessoas responsáveis, querem apresentar o seu veículo em condições de segurança para a população. Todos eles deixaram patente isso. Nenhuma Kombi vai circular sem condições de segurança, inclusive com fiscalização dos órgãos competentes, fiscalizando todos os itens necessários. Mas é fundamental que o monopólio de transporte seja quebrado. É fundamental que as Kombis participem, como os ônibus também, que não são de empresas, os transportadores autônomos, participem das atividades de transporte no Distrito Federal. Pois só com a quebra desse monopólio é que nós vamos poder oferecer um serviço de melhor condição e com a tarifa mais baixa para a população. Contem os senhores com esse deputado de oposição, que não participou do outro governo e que não participou desse, mas que aqui tem o dever de defender a sociedade e que vai trabalhar junto com o governo e junto com a oposição para tentarmos regulamentar esta situação de modo que a população tenha melhores condições de transporte. Eu quero também parabenizar os companheiros da Polícia Militar que aqui estão presentes, meus amigos, meus companheiros de trabalho da Segurança Pública. Podem ter certeza que nós estaremos hoje aqui discutindo e trabalhando pela aprovação da modificação do regulamento disciplinar da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, que é um regulamento arcaico, injusto e que, ao passo de trazer prerrogativas, só traz deveres injustos. O policial que combate os bandidos na rua, ele não quer privilégio nenhum. Ele quer apenas ser tratado com decência. Nós que somos policiais, e eu sou um policial de carreira, quero trabalhar dentro de um regime de hierarquia e disciplina, mas eu quero ser respeitado e quero ter um mínimo de prerrogativa para que eu possa combater a criminalidade. Eu estou concluindo, senhor presidente. O mínimo de prerrogativa para que eu possa combater a criminalidade. E eu, como vocês que são policiais, nós temos que ter respeito para que a sociedade também possa ter o nosso respeito e o nosso trabalho diuturno, como a gente tem feito. Conte com o nosso trabalho pela modificação desse estatuto, para que a gente dê ao policial as prerrogativas necessárias para o combate eficiente à criminalidade. E para finalizar, o Partido Liberal, do qual eu sou líder, quer expor aqui o seu descontentamento com a posição do presidente da Polônia, Lech Wałęsa, e vinha ao nosso país. E de forma deselegante, ele faz acusações que, no mínimo,
não deveriam ser feitas por uma autoridade do porte do presidente da Polônia. O nosso repúdio a essa autoridade. Muito obrigado. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Cafu. Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, deputadas, nós vivemos uma cidade de concepção dita moderna. Brasília é uma cidade que já surgiu em cima de uma grande ideia, já que de um sinal de cruz em cima de uma prancheta, surgiu o que nós chamamos em cima da terra de plano piloto. Isso é metade dos anos 50, começo dos anos 60. A ideia de que não haveria necessidade de cidade satélite enquanto esse plano piloto não fosse totalmente ocupado. Porém, a realidade é que nós vivemos uma história que foi tomando outros rumos, tomando outras feições. Hoje, a cidade é uma cidade profundamente segregada. Eu moro numa cidade que tem toque de recolher. Meia-noite, quem não tem carro e mora longe e se localiza no plano piloto, ou em Taguatinga, ou em Ceilândia, sabe o que significa o transporte. Sabe o que significa ter um serviço que o leve e que o traga com segurança, com qualidade e que pudesse ser acessível, portanto, barato, que não fosse uma coisa vista como motivo de lucro, e sim como um serviço essencial à sociedade local. A cidade vive esse drama. As pessoas, a maioria da população, mora longe. Nós temos 500 mil morando no entorno. Nós temos mais de 2/3 dos habitantes daqui morando nas cidades satélites. Em média, quem mora em Brasília percorre algumas dezenas de quilômetros por dia. Ir e vir, segundo o que está escrito na Constituição Federal desse país, é um serviço essencial. É um serviço de responsabilidade pública. Por que é que eu digo isso? Porque aqui hoje, nas galerias, nós temos homens, mulheres, pais de famílias, pessoas simples, singelas, que vieram para cá com o mesmo espírito que trouxe todos. Todos vieram para cá, porque aqui está construído e em construção o que no início nós chamamos de capital da esperança. É profundo isso. A capital da esperança significa a capital dos sonhos grandes, dos sonhos pequenininhos, a capital aonde deita leite e mel. É uma antivisão de um santo, de um salesiano, século passado. Ora, eu estou aqui querendo dizer que nós temos que começar a colocar entre as nossas discussões de problemas maiores dessa cidade a questão do transporte, a questão do monopólio, que é uma caixa fechada, que 2 grupos detêm na mão e não abre. Está aí o grupo dono da aviação Planeta, que é um grupo poderosíssimo, o grupo Neném Constantino. Está aí o grupo Viplan, que tem a vida das pessoas na mão. O que os senhores fazem é democratizar o serviço, porque a Kombi é uma coisa pequenininha. Mas eu quero também trazer os senhores para uma reflexão comum.
independente. Tempo encerrado. Eu queria fechar. Independente de estar ou não regulamentado, nós temos que começar a discutir o que é transporte alternativo, qual é o significado social desse serviço, qual é a possibilidade que esse serviço traz, e nesse momento, não só governo e combista, nós temos que trazer a sociedade para essa discussão. Nós temos que botar os empresários, o sindicato dos rodoviários, os taxistas, essa casa. A sociedade tem que discutir isso. Por isso, eu diria aos senhores que a nossa vontade aqui é de estar ao lado dos trabalhadores, porque nós somos do Partido dos Trabalhadores. Não é outra a nossa tarefa. Porém, vamos abrir um grande debate acerca desse tema. Não tenham dúvida, contem conosco. Porém, não vamos tratar dessa questão de forma emotiva, de forma não responsável, de forma não séria. Deputado, encerre, estou trazendo essa mensagem aos senhores. Obrigado. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Luiz Estevão. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Quando na campanha política, todos os candidatos fazem promessas. Algumas, pelo que nós estamos vendo, eles tinham alguma intenção de cumprir. Outras, parece que caem no esquecimento, tão logo a cerimônia de posse acaba. Agora, o que eu nunca ouvi é um candidato a qualquer cargo eletivo dizer que ia descumprir a lei. Dizer que ia deixar de cumprir aquilo que já tinha sido aprovado pela soberania da Câmara Legislativa. Pois muito bem, meus amigos, é isso que o governador está fazendo. Ele está descumprindo a lei. Porque esta casa aprovou a criação de um número equivalente a 40% dos veículos, dos ônibus de transporte coletivo. Esta casa aprovou que 40% deste número poderiam ser delegados ao transporte alternativo. Desse número, 400 e poucas vagas já foram preenchidas. 380 e poucas, ainda falta apenas que seja feita a licitação para que essas pessoas que estão aqui possam exercer o sagrado direito de trabalhar e sustentar suas famílias com o suor do seu rosto. Pois bem, o governador não faz a licitação. Ninguém sabe por quê. Ninguém sabe que interesses esse governador está protegendo. Ninguém sabe por que esse governador nega aos trabalhadores o direito a ganhar o sustento das suas famílias com honestidade. Dizer que as Kombis são inseguras? Que isso? Esses veículos trafegam pelo mundo inteiro há mais de 30 anos. Eu mesmo tenho até hoje na minha casa guardada a Kombi placa AF6547, na qual trabalhei 5 anos da minha vida carregando pneus. Porque esse foi o meu primeiro trabalho, dirigir uma Kombi como vocês, não carregando pessoas, mas carregando mercadorias que eu vendia a todos os transportadores do Distrito Federal. Tenho muito orgulho do meu trabalho e tenho muito carinho com a minha Kombi, porque foi ela que me ensinou as lições do trabalho honesto, do trabalho dedicado. O companheiro Tadeu Filipelli, vendo a inoperância do governo, vendo o governo de braços cruzados se negando a cumprir aquilo que a Câmara Legislativa aprovou, apresentou aqui uma moção exigindo a imediata realização da licitação, que nada mais fará do que dar a vocês o direito, dentro da lei, ao trabalho, à dignidade. É impressionante. O governo não tem tempo para realizar a licitação que vai dar trabalho a vocês. Mas o governo tem tempo para exonerar, em 50 e poucos dias de trabalho, 2.647 servidores do Distrito Federal.
Esse governo não é o governo dos trabalhadores. Esse governo não deseja que as pessoas trabalhem. Esse governo pretende gerar a pobreza em Brasília. Ele, na verdade, é o governo dos desempregados. Passamos agora ao comunicado de parlamentares. Informo aos senhores parlamentares que, pela ordem de inscrição, estão inscritos e terão a garantia do uso da palavra os senhores parlamentares Odilon Aires, João de Deus, César Lacerda, Miqueias Paz, Rodrigo Hollenberg e Manuel Andrade. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente sobre a mesa. Tu és o primeiro. Projeto de lei do senhor deputado Renato Rainha. Assegura assistência alimentar à criança carente. Indicação do senhor deputado Renato Rainha. Sugere ao excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal a instalação de um posto de serviços do Banco de Brasília, BRB, na feira permanente localizada entre os setores QNL e QNJ de Taguatinga. Indicação do senhor deputado Renato Rainha. Sugere ao excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal providências no sentido de viabilizar a instalação de uma agência dos Correios na feira permanente localizada entre os setores QNL e QNJ de Taguatinga. Indicação do senhor deputado Renato Rainha. Sugere ao excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal a instalação de iluminação pública na Praça do Birimbau, na QNL 28, Chaparral, em Taguatinga. Moção do deputado Renato Rainha. Reivindica a viabilização do aumento das operações policiais preventivas no setor M-Norte de Taguatinga. Indicação do deputado Manuel de Andrade. Sugere ao governo do Distrito Federal que os caminhoneiros autônomos que prestam serviço à Novacap tenham prioridade no momento em que a empresa substituir os caminhões do tipo gaiola que fazem o transporte dos servidores da empresa por ônibus. Moção do deputado Tadeu Filipelli. Reivindica providência junto ao GDF, no sentido de agilizar a licitação das combis, em regime de permissão, cujo mínimo ainda está para ser preenchido nos termos da Lei 194, de 4 de dezembro de 91, que institui o transporte público alternativo do Distrito Federal. Projeto de lei do deputado Jorge Cauí autoriza a utilização de gás natural em veículos rodoviários automotores do Distrito Federal. Requerimento, deputado César Lacerda. Requer a convocação do excelentíssimo senhor secretário de Trabalho do Governo do Distrito Federal. Moção do senhor deputado distrital José Edmar. Reivindica ao Poder Executivo do Distrito Federal a ampliação das habilitações de veículos tipo combis para executar o transporte coletivo alternativo de passageiros no DF. Projeto de lei do deputado Xavier. Dispõe sobre o serviço de lanchonete e instalação de banheiros públicos nas paradas de ônibus e dá outras providências. Projeto de lei, deputado Manuel Andrade. Altera dispositivo da Lei número 842, de 29 de dezembro de 94, relativos à pensão especial para os cônjuges de pessoas assassinadas, vítimas de crimes hediondos, que especifica, ocorridos no Distrito Federal. Do deputado Manuel de Andrade. Requerimento do deputado Cláudio Monteiro. Requer desarquivamento do projeto de lei de sua autoria, número 1225/93.
Projeto de lei do deputado Odilon Aires dispõe sobre carta de habite para residências unifamiliares e coletivas e dá outras providências. Passamos ao comunicado de parlamentares, informando que o deputado César Lacerda solicitou a retirada da sua inscrição, o que faz com que o deputado José Edmar esteja entre os parlamentares inscritos. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Odilon Aires. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhores, senhoras da galeria, senhores da imprensa, comunico a esta casa que dê entrada hoje no projeto do Habits, que foi um compromisso de campanha do nosso pleito passado. Acredito eu que esta casa deverá tomar providência com relação às suas propostas de campanha para que não caia no seu descrédito. E deste ângulo, eu vejo aqui na mesa uma proposta também do nobre deputado Tadeu Filipelli, que na sua campanha eleitoral fazia a sua campanha na defesa dos combistas. E quero parabenizá-lo hoje pelo seu compromisso com esse combista. Mas tem uma certa preocupação, meus companheiros. O Tadeu Filipelli não tem discutido em momento nenhum a questão dos combistas. Está sendo omisso com relação a essa discussão. E eu peço ao senhor deputado que faça de público um esclarecimento para que não haja dúvida com relação a essa categoria sofrida. Quero parabenizar também o deputado Marcos Lima e o deputado João de Deus pelo compromisso de campanha que hoje se realiza nesse momento. Agora tem uma preocupação muito grande mesmo. Proposta de campanha do senhor governador Cristóvão. Bolsa de educação é lançada, mas fica no papel. GDF paga metrô com verba da educação. Bolsa escolar começa a ser paga em abril. Ele não disse isso na sua campanha eleitoral, que a bolsa ia para o papel, que tudo isso ficava em proposta. Meus amigos, este governo é um governo volta atrás. Eu queria que ele voltasse atrás agora com relação à bolsa de estudo, com relação ao seu compromisso de campanha, que é um governo que não tem programa de governo. É um governo que tem 52 dias de governo, só tem papel e mídia. É só isso, almoçando nos restaurantes, fazendo demagogia, derrubando barraco, brigando com o pessoal do condomínio e criando comissão. É a cara do governo Aparecido, é o governo da elite, é o governo que derruba barraco, é o governo que persegue os condomínios, é o governo que cria comissão, é o governo descompromissado com a sociedade do Distrito Federal. Esta oposição vai cobrar um compromisso de campanha desse senhor governador. Governo que fica legislando de papel, criando comissões de alto nível, é justamente para enganar e passar para trás o trabalhador. Temos que convocar e apoiar a convocação do senhor secretário do Trabalho para explicar por que não se implementou ainda um projeto da sua autoria para resolver a questão dos desempregados em Brasília. Estão fazendo sim, perseguindo o trabalhador da TCB, quando cancela o passivo trabalhista daquela empresa, de um trabalhador que não merece ser pisoteado por esse governo que aí está, que foi um governo sustentado sempre pelo trabalhador sofrido. Muito obrigado. Senhor presidente, eu fui citado pelo deputado Odilon. Eu vou verificar. Contundente, queria direito de resposta. Vou verificar as notas taquigráficas. Vê se tem condições. Vocês já têm aí? Você já tem como me informar? Pede para vir aqui.
Você não pegou... Você não pegou o início da fala dele, não? Não, acho que não foi comigo, não. Ele citou comigo, sim. É uma proposta do deputado Adolfo Vietti que está em sua campanha eleitoral fazia, sobre a respeito dos cambistas. Quero parabenizá-lo pelo seu compromisso e necessitaria de mais informações. Está parabenizando. Ele parabenizou. Peguei, mas eu acho que ele está aqui no seu trabalho. A outra revisora. A fala do Odilon. Quem estava antes de você? Eu vou pedir para... Você quer assinar? Vou consultar as notas taquigráficas e, em seguida, respondo a Vossa Excelência, deputado Tadeu Filippelli. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado João de Deus. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero, em particular, dizer para os meus companheiros que estão aí presentes, que eu e o deputado Marco Lima fizemos um acordo em relação à questão do regulamento disciplinar e que nós dois vamos trabalhar juntos para acabar de vez com o instrumento autoritário que é dado aos oficiais da Polícia Militar, que é a extinção da prisão disciplinar. Nós vamos retirar do nosso regulamento o instrumento autoritário que dá aos maus superiores o instrumento de oprimir, execrar, humilhar e ultrajar. Quero dizer também aos companheiros que estão aqui das combis não regulamentadas, que, em vez de o secretário de Segurança Pública, General Serra, está cuidando do desarmamento dos bandidos da cidade, fica mandando prender Kombi que está trabalhando. As pessoas estão trabalhando honestamente para defender o pão de cada dia. E o general fica mandando prender. Ele tem que mandar prender aos bandidos da cidade, que estão matando e assassinando policiais e cidadãos de bem. Então, companheiros, a deputada Maninha vai pedir vistas ao projeto da questão disciplinar na PM e nós vamos, junto, o gabinete 10 com o gabinete 4 do deputado Marco Lima, vamos trabalhar junto para tirar do nosso regulamento a prisão disciplinar. Muito obrigado. Eu vou dar uma parte ao deputado Marco Lima. Não existe, senhor deputado. Não? Eu citei. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Miqueias Paz. Eu vou te contar, está virando moda agora. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Miqueias Paz. Olha. Senhor presidente, senhores deputados, plenária aqui presente, eu gostaria de citar duas questões hoje. Uma, em relação ao que deveríamos considerar um ilustre visitante que esteve aqui
eu gostaria de fazer coro a outros parlamentares que antecederam, de que é inadmissível que um ilustre visitante venha achincalhar o Distrito Federal, venha achincalhar Brasília. E aqui a gente faz a nossa posição contrária às afirmações desse estadista que aqui esteve, e por não concordarmos em hipótese nenhuma, até mesmo porque ele agiu de forma não só indelicada com os cidadãos do Distrito Federal, mas agiu de forma machista e de forma até nociva, a partir do momento em que a única exaltação que ele fazia ao Brasil eram as mulheres cariocas. Então, mostrou-se que era uma figura indigna, uma figura que não merece a nossa sensibilidade em relação a ele. Mostrou que a história dele, algumas coisas que a história dele, só confirmou algumas coisas que a história dele vem demonstrando no decorrer do tempo. Eu gostaria de fazer uma citação aos companheiros trabalhadores que estão aí na plenária. Eu não sei se já foi sugerido aqui, mas a gente gostaria de sugerir que se criasse, sim, uma comissão e que a gente pudesse fazer um acompanhamento todos, e aí tirar algum grupo de parlamentares de situação e de oposição, para que nós pudéssemos fazer um acompanhamento e discutir a questão das combis. Eu acho que é fundamental que haja uma discussão e até mesmo para que vocês não sejam utilizados de momento nenhum, por ninguém. Eu acredito que se houver essa possibilidade de tirarmos uma comissão de deputados, sejam de situação e de oposição, sejam eles ligados ao governo, os independentes, poderíamos tirar uma comissão e que essa comissão acompanhasse essa discussão e que estivesse junto, para que a verdade sempre aparecesse límpida e cristalina, porque é o que a gente deseja, é o que a gente quer, e com certeza podem contar com o meu apoio enquanto parlamentar, porque com certeza eu vou estar ao lado dos combistas, isso é fundamental. E para isso, para que a coisa se desenvolva de forma mais tranquila, eu acredito que essa comissão de combistas e parlamentares poderá ajudar, inclusive, a acelerar o processo e a gente, inclusive, tentar achar normas que sejam interessantes a nível de executivo e dos interessados. Essa é a sugestão que eu gostaria de deixar nesta casa. E, ao mesmo tempo, eu gostaria de dizer que o meu companheiro Marco Lima foi meio complicado em suas alegações, ele dizia algumas coisas sobre os PMs e que eu não compreendi. Eu gostaria que o companheiro Marco Lima se dirigisse a essa tribuna para que ele pudesse esclarecer algumas dúvidas que eu não pude raciocinar de forma clara. E para que isso fosse esclarecido, eu solicitaria que o companheiro comparecesse aqui a esta tribuna. Senhor presidente, questão de ordem. Com a palavra o deputado Marco Lima. Eu fui citado, gostaria de 1 minuto de direito de resposta. Eu vou verificar as notas taquigráficas e se a citação feita a Vossa Excelência se enquadrar no regimento, Vossa Excelência terá o direito de resposta. Eu informo a Vossa Excelência oportunamente. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Rodrigo Hollenberg. Pede as notas taquigráficas do Miqueias também. Virou moda isso agora. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, duas ações da Secretaria de Agricultura do Distrito Federal, ocorridas nos últimos dias, merecem o nosso registro nessa casa. A primeira se refere à instituição do quiosque do produtor na rede de supermercados da SAB, que servirá para reforçar a qualidade e dinamizar a comercialização dos produtos rurais que ali serão colocados à venda. É fundamental a eliminação do intermediário na produção rural. Todos nós sabemos que hoje, só para citar um exemplo, o custo da produção de 1 litro de leite é 25 centavos, enquanto ele é vendido para as empresas de laticínios nacionais e internacionais ao custo de 16 centavos. A segunda, outra louvável iniciativa, se refere à ação tão esperada do Poder Executivo na questão dos agricultores sem terra que estavam localizados na Fazenda Dois Irmãos. Em 30 dias, os sem terra que ocupavam aquela fazenda serão removidos para uma área próxima a Formosa, onde terão o auxílio do governo do Distrito Federal e dinheiro do INCRA para produzir alimentos e para trabalhos de assistência social junto às crianças e aos doentes. Nos congratulamos com o senhor governador
e com o senhor secretário de Agricultura pela adoção dessas medidas. Peço a atenção dos companheiros, dos nobres parlamentares, para a questão que abordarei agora. Trata-se dos graves problemas que atingem a mais antiga e importante área ambiental do Distrito Federal, o Parque Nacional de Brasília. Criado em 1961 pelo então primeiro-ministro Tancredo Neves, o Parque Nacional tem uma importância incomensurável do ponto de vista ambiental, científico, cultural, educativo e recreativo para a nossa cidade. Para o povo de Brasília, o parque tem um valor todo especial. Foi eleito como uma das suas áreas mais apreciadas áreas de lazer. Sem dúvida alguma, o povo é sábio, pois a água mineral, como é popularmente conhecida a área de uso público do parque, permite combinar lazer e recreação em uma das mais belas paisagens da cidade. Mas o parque não proporciona apenas diversão. É de lá que vem a água de alta qualidade, consumida por 30% da população do Distrito Federal, captada nas represas de Santa Maria e do Torto. Além disso, o parque possui cachoeiras e formações hidrogeológicas de notável interesse científico e formações que mostram de forma impressionante o potencial de biodiversidade do Cerrado, que devemos preservar a todo custo. Grande número de animais do Cerrado, por exemplo, o lobo-guará ainda encontra abrigo no parque. Lá se encontram vários outros animais ameaçados de extinção, como o veado campeiro, o tatu canastra, o tatu-bola, o tamanduá-bandeira, entre tantos outros. Temos a certeza de que, com o desenvolvimento do Distrito Federal e o crescimento populacional aqui verificado, o Parque Nacional é estratégico na busca de uma melhor qualidade de vida para a nossa comunidade. Vale também destacar que o parque é uma das áreas nucleares da recém-criada Reserva da Biosfera do Cerrado, uma unidade internacional que envolve compromissos do Distrito Federal com a Unesco. Sem dúvida alguma, é uma área ambiental da qual todos os brasileiros devem se orgulhar e lutar para preservá-la. Porém, senhor presidente, a sobrevivência do nosso Parque Nacional está cada vez mais ameaçada e o cumprimento das finalidades para os quais foi criado é algo cada vez mais remoto. Acompanhamos de perto o trabalho incansável da Associação Amigos do Parque Nacional de Brasília, entidade formada há 6 anos, composta por mais de 800 colaboradores, no sentido de que o parque seja alvo das atenções e cuidados à altura de sua importância. Vou concluir. Os relatos da entidade demonstram que as agressões vindas do entorno do parque têm se intensificado. São problemas de toda ordem, senhor presidente. A ocupação do entorno tem se dado sem o mínimo respeito à legislação ambiental, com atividades absolutamente incompatíveis com a sua preservação. Podemos destacar o lixão da estrutural, atividade que, ao invés de ter sido contida e objeto de uma melhor localização nos governos passados, foi na realidade expandida sem que nada tenha sido feito para contê-la, comprometendo com isso a fauna e a flora do parque. Na semana passada, denunciamos a agressão ao Parque Nacional feita pelo Carrefour, que por não ter feito o sistema de esgotamento adequado, estava lançando dejetos do açougue para dentro do Parque Nacional. O IBAMA autuou o Carrefour, mas nós precisamos estar sempre atentos que atitudes como essa não se repitam, porque o Parque Nacional é um patrimônio público. Muito obrigado. Conceda a palavra ao excelentíssimo deputado Manuel Andrade. Deputado Manuel Andrade não se encontra presente. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado José Edmar. Deputado José Edmar não está presente. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Benício Tavares. Deputado Benício Tavares retira também a sua inscrição. Concedo a palavra... Questão de ordem, senhor presidente. Está aqui o controle. Questão de ordem, senhor presidente. Já teria a definição da mesa sobre as notas taquigráficas? Não, para você não.
Não temos ainda, senhor deputado, e assim que tiver, independente do momento em que estivermos na sessão, se procedente o pedido de direito de resposta de Vossa Excelência terá... Continuo no aguardo, porque a crítica foi contundente. Obrigado. Eu estou aguardando as notas taquigráficas. Deputado Benício Tavares, retira a sua inscrição. Concedo a palavra à deputada Maninha. Não. Aqui é o seguinte. Primeiro, falam os que falaram menos. Entendeu? E assim, nessa hora. Senhor presidente, senhores deputados, eu gostaria de vir aqui hoje fazer uma série de denúncias de notícias que vêm sendo colocadas na imprensa em relação à saúde do Distrito Federal. Semelhante a outros problemas que nós viemos observando, a saúde nesta cidade, neste país, tem sido tratado de forma, eu diria, irresponsável. Hoje, a rede de saúde do Distrito Federal é uma rede sucateada, é uma rede inoperante, é uma rede deficitária. E nós temos aqui publicado na imprensa uma matéria que diz que a Fundação Hospitalar está fazendo cerca de 60 mil horas extras para suprir a deficiência de profissionais na rede. A matéria, no entanto, insinua que nós estamos fazendo esta prestação de horas extras de forma irresponsável e sem necessidade. Eu gostaria de trazer a público aqui alguns dados para que as pessoas pudessem raciocinar e chegar à conclusão de que 60 mil horas extras prestadas na Fundação Hospitalar ainda são insuficientes para que nós façamos a proteção à vida de quem procura assistência na rede oficial. Nós temos hoje, dentro da rede oficial, 18 mil servidores contratados. Nós temos hoje cerca de 2.380 médicos prestando trabalho na rede. E esses 2.380 médicos são insuficientes para cobrir a assistência que é feita na rede da Fundação Hospitalar. Nós temos uma folha de pagamento que hoje é cerca de 32 milhões. E essa hora extra que é prestada corresponde a 1.300 milhões como valor, o que significa um valor insignificante em relação ao valor real que hoje se tem da folha de pagamento. Mas eu gostaria de chamar a atenção o seguinte, que essas horas extras, elas são insuficientes, que a nossa população, quando procura um pronto-socorro, ela não é capaz de ter para o seu atendimento neurocirurgiões, cirurgiões cardiovasculares, ginecologistas, clínicos gerais, porque nós não temos recurso suficiente para contratar servidores. E esses servidores hoje, em Brasília, inclusive, já são inexistentes. A nossa universidade hoje forma cerca de 20 médicos por ano. E esses médicos são insuficientes para estar dentro da rede. Gostaria também de fazer uma denúncia aqui com relação à questão do alcoolismo no Distrito Federal, onde hoje o alcoolismo precisa ser reconhecido e atacado com um programa eficaz. Nós estamos aqui elogiando a campanha do Conselho de Entorpecente do Distrito Federal, que será lançada amanhã e que tem todo o nosso apoio na sua iniciativa. E, por último, queríamos aqui prestar a solidariedade aos combistas do Distrito Federal, que hoje fazem um movimento para o reconhecimento da sua regularização no Distrito Federal. E dizer que este governo, que é um governo democrático, que é um governo transparente, evidentemente terá que tratar essa questão com o nosso apoio de forma transparente e de forma eficaz. E dizer àqueles companheiros que estiveram no nosso gabinete solicitando a nossa intervenção, que essa intervenção já está se dando nas reuniões
que temos promovido com a Secretaria de Transporte. E temos certeza que a Secretaria de Transporte, dentro de pouco tempo, estará aqui trazendo a proposta de regulamentação para que o transporte coletivo do Distrito Federal não fique apenas nas mãos dos grandes empresários desta área, porque se essa regulamentação não saiu, nós temos que reconhecer que há uma pressão violenta por parte do empresariado do transporte contra a regulamentação. E gostaria de, inclusive, solicitar aos deputados que aqui se pronunciaram que fizesse também pressão junto à Fibra, ao empresariado, no sentido de não intervir na viabilização de uma proposta de transporte do Distrito Federal que sirva ao povo, que seja democrática e que inclua também a prestação do serviço de transporte alternativo. Então, a nossa solidariedade ao movimento e nós estaremos juntos tentando chegar a uma solução eficiente e democrática e imediata emergencial. Obrigada. Não, é porque eu estou vendo... Concedo ao senhor deputado Tadeu Filipelli 1 minuto para exercer o direito de resposta à fala do deputado Odilon Aires. Senhor presidente, senhores deputados, eu gostaria de dizer, esclarecendo o deputado Odilon Aires, que o transporte alternativo, ou seja, as combis, foi realmente um compromisso meu de campanha, chegando a gravar, inclusive, programas específicos, assumindo o compromisso com essa categoria. Por quê? Por vários motivos. Primeiro, pela eficiência do trabalho. Segundo, para quebrar esse corporativismo apresentado pelos grandes grupos de transporte. Terceiro, é um transporte seguro, com mais de 3 anos de operação, sem qualquer acidente fatal. Quarto, é honesto e permite cada trabalhador sustentar a sua família com o suor do seu rosto. Queria dizer que não sou omisso nessa questão. Participei estreitamente da regulamentação do decreto, das melhorias desse decreto, no dia 27 de dezembro, com a edição do último decreto, onde que foi possível aumentar até 12 passageiros o transporte, a utilização do diesel e o terceiro motorista. Quero dizer também que acompanhei essa categoria no governo federal, na Secretaria de Acompanhamento Econômico, solicitando uma forma de financiamento diferente para os combistas. A acolhida imediata ontem desses combistas, ainda não permissionários, foi imediata e a proposta saiu ontem de uma moção junto ao governo do Distrito Federal. E gostaria aqui de dizer que essa moção eu fiz porque o mesmo rigor que o governo tem vamos dizer assim, na proibição dessas combis, que ele usa a mesma velocidade e o mesmo rigor na agilização dessa licitação, permitindo que cada um sustente a sua família com o seu trabalho. Queria dizer ainda que aqui assumo mais um compromisso com essa categoria. Estou terminando, senhor presidente. Assumo mais um compromisso. Ainda hoje, entrarei com projeto de lei pedindo a isenção do IPVA e do ICMS para os combistas, a exemplo do taxista. Obrigado. Concedo a palavra ao excelentíssimo deputado Marco Lima. Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, caros amigos, policiais militares, companheiros de farda da Polícia Militar que se encontra aí no plenário. Viemos aqui
estamos aqui, primeiro, antes de tudo, agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele nos deu de estar aqui hoje, como soldado, sendo deputado, defendendo a nossa categoria e a sociedade. E, em segundo lugar, agradecer a todos vocês que estão aí, que nos garantiram de estar aqui, defendendo vocês, suas famílias, e por uma sociedade mais justa. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a vocês, por eu estar aqui hoje. Em segundo, quero fazer algumas explicações rápidas a todos vocês que estão aí, aos meus ouvintes. Apresentei nesta casa um projeto de mudança total no regulamento disciplinar da Polícia Militar. Porque é inadmissível que hoje um pai de família, senhores deputados, um policial militar que está na rua zelando pela segurança da sociedade, fique preso dentro dos quartéis como se fosse bandido. É inadmissível que um oficial tenha autoridade de prender um pai de família a qualquer hora que ele quiser. Então foi por isso que apresentei nesta casa, está na pauta de hoje, o projeto de mudança do regulamento disciplinar. Esse projeto, companheiros, no auditório, vem acabar com a figura da prisão disciplinar e da detenção, criando a figura da suspensão. Cita nesse projeto uma linha que cria detenção especial. O que é essa detenção especial? É apenas para aquele indivíduo que cometeu crime, preso à disposição da justiça. Porque nós não queremos que o nosso policial militar fique preso no xadrez das delegacias ou vá para a papuda. Foi por isso que nós apresentamos essa proposta da detenção especial para isso. Mas para quebra do regulamento, não há prisão alguma. Tem que ser esclarecido isso. O acordo que nós fizemos com o deputado João de Deus foi que há uma interpretação de um e de outro, que o projeto apresentado na Câmara poderia ser vetado através da Justiça, através do clube dos oficiais e outros que não estão interessados na nossa liberdade. Então, face a isso, nós encaminhamos uma comissão do meu gabinete, do gabinete do deputado João de Deus, nós dois que estamos defendendo a categoria, para fazer um estudo sobre isso, como é que nós vamos encaminhar definitivamente esse projeto. Se via a Câmara aqui, se vamos transformá-lo em indicação ou proposição, e já conversamos com a relatora, ela vai pedir vistas ao projeto. Agora é importante salientar que a categoria tem que estar unida, tem que estar procurando a gente para se informar à altura do projeto. Precisamos do apoio dos novos deputados aqui nesta casa, da imprensa, que de uma vez por todas, que nesse novo governo não se admita mais um policial, um profissional da segurança pública ser preso, ser tratado da maneira que é, a exemplo de hoje, do regulamento atual. Seja quem for, que for contra essa nossa proposta, nós vamos sim bater de frente, seja ele quem for. Aquele que vier aqui defender a manutenção da prisão, nós vamos usar de todas as maneiras e vamos bater de frente, porque é inadmissível que profissionais da segurança pública, os praças em especial, fiquem presos, fiquem submissos a essa oficialidade que está aí, corrupta, sem compromisso com a segurança pública. Muito obrigado, companheiro. Deputado Marco Lima, me dá uma parte aí. Não há parte, deputado. Infelizmente não há parte. Respondo, inclusive, ao deputado Marco Lima, o pedido de direito de resposta indeferindo a solicitação. Concluído o comunicado de parlamentares. Passamos à ordem do dia e solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 1 da ordem do dia. Item número 1. Votação em segundo turno em regime de urgência
do projeto de lei número 1272/94, que dispõe sobre a criação do setor de oficina da região administrativa de Samambaia, RA 12, e da outra providência, em tramitação conjunto com o projeto de lei número 1274, de 1994, que dispõe sobre a criação do setor de oficina na região administrativa do Riacho Fundo, RA 17, e da outras providências, de autoria do deputado Jorge Cauí, e o PL 1430/94, que cria o setor de microempresas na região administrativa do Riacho Fundo, RA 17, e da outras providências, de autoria do deputado Benício Tavares. Autor, Jorge Cauí. Solicito ao relator da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Marco Lima, que apresente seu parecer e voto sobre as emendas apresentadas a estes projetos. Chama o Marco Lima aí. Dá para ele, deixa eu brigar. Marco Lima. Solicito ao deputado Marco Lima, relator da Comissão de Constituição e Justiça, que apresente relatório e voto. Solicito, presidente, a dispensa da leitura do relatório e logo direto ao voto. Concedido. Diante do exposto, meu voto é pela aprovação do projeto substitutivo aos projetos de lei número 1472/94, 1274/94 e 1430/94, contadas as emendas apresentadas pelo deputado Benício Tavares, 299, sendo que a emenda aditiva de número 10 do mesmo autor deve ser compatibilizada com a emenda também aditiva do deputado Cafu, emenda número 1. Desta forma, seguindo este encaminhamento, apresento a seguinte subemenda do relator, conforme o artigo 110, parágrafo 8º do Regimento Interno. Inclua-se no artigo 1º dos projetos de lei número 1272/94, 1274/94 e 1430/94, o seguinte parágrafo único, que segue a seguinte redação. A criação dos setores de micro e pequenas empresas, que trata deste artigo, ficam vinculadas à disponibilidade de áreas adequadas e ao cumprimento das disposições relativas à legislação ambiental e compatibilizados ao plano diretor local. Em discussão. Com a palavra o deputado Benício Tavares. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu gostaria apenas de agradecer o parecer do deputado Marco Lima, no sentido do acatamento das emendas apresentadas e também de uma emenda que conciliou a preocupação do deputado Cafu e a minha também para atender a reivindicação lá daquela cidade satélite do Riacho Fundo e de Samambaia. Quero dizer também que estive ontem numa reunião lá no Riacho Fundo com microempresários e que a ansiedade daquelas pessoas interessadas na criação desse setor é muito grande. E tenho a certeza que com o acatamento do projeto, rapidamente teremos condições de implementar o setor de microempresas no Riacho Fundo e Samambaia. E de oficinas, evidentemente. E tenho certeza que tanto eu como o deputado Jorge Cauí estamos satisfeitos com o encaminhamento dessa casa, principalmente no sentido de reverter o grave problema
do desemprego no Distrito Federal, onde esses setores que serão criados no Riacho Fundo e Samambaia certamente contribuirão para que aqueles microempresários possam gerar empregos e possam oferecer àquelas cidades satélites um atendimento melhor da comunidade do Riacho Fundo e de Samambaia e de outras cidades satélites. Em discussão. Continua em discussão. Não havendo mais. Com a palavra, o deputado Jorge Cauim. Senhor presidente, esse projeto-lei, ele, na legislatura passada, já tinha sido aprovado pelas comissões, e ele veio para plenário para ser votado mais de 8 vezes, e não havia quórum para a votação. Ele entra em pauta agora nessa nova legislatura, e foi apresentado emendas que pode até enriquecer mais o projeto. Mas o que é importante é que nós temos que verificar que o Riacho Fundo há uma dificuldade imensa do setor de oficina daquela cidade para eles estabilizarem seus trabalhos. De forma que eu espero que agora, com a emenda apresentada pelo deputado Cafu e o relatório do deputado Marco Lima, nós possamos votar e aprovar esse projeto para que, dentro de breve, os microempresários, os oficineiros, tenham condições de trabalhar, porque vai gerar mais emprego, muito mais emprego. Assim como nós conseguimos no Núcleo Bandeirante, o setor de gemologia, setor de informática, setor gráfico, setor placa da Mercedes, vai gerar mais de 30 mil empregos. E esses empregos agora, essas novas dependências que vão se abrir do setor de oficina, setor de microempresário, vai gerar muito emprego. Então, nós contamos com o apoio de todos para que esse projeto seja aprovado agora. Muito obrigado. Com a palavra, o deputado Edmar Pirineus. Senhor presidente, o projeto em discussão, que é a criação de setor de oficina e micro e pequenas empresas, é uma necessidade premente da sociedade e que nós todos defendemos, eu acredito, independente da questão ideológica e de governo, todos nós defendemos que a geração de emprego é uma maior necessidade para a nossa sociedade. E foi feito várias emendas, e eu estou querendo entender a emenda do nobre relator, que ele coloca assim, uma emenda. A criação do setor de micro e pequenas empresas, que trata esse artigo, fica vinculada à disponibilidade de área adequada e ao cumprimento das disposições relativas à legislação ambiental e compatibilizada ao plano diretor. Aí, até que diz assim, adequado ao cumprimento das disposições relativas à legislação ambiental, tudo bem. Mas quando coloca compatibilizado ao plano diretor local, eu fico preocupado se depender do plano diretor das regiões administrativas que estão situadas, eu acredito que a questão da área para pequena e média empresa vai ficar para o ano que vem ou quando for discutido o plano diretor local, que eu acredito que não seja votado a não ser no fim do ano. A minha preocupação é nisso aí, causando, condiz, mais dificuldade na questão do tempo, da realização da pequena e microempresa. É esse entendimento que eu queria ter, inclusive que o seu relator fizesse a colocação mais clara, para mim entender, para mim votar tranquilo e consciente. Continua em discussão. Com a palavra, o deputado Cafu. O mérito do projeto original, ele é inquestionável. Ele, na realidade, trata de uma questão urgente, que é a possibilidade de criar renda ao apontar para o pequeno, o micro, oficineiro, empresário. Quando nós colocamos, e aí nós estamos trazendo uma responsabilidade que o governo atual está querendo assumir. E já na sexta-feira, quando o Dr. Hélio Doyle
vier a essa casa prestar esclarecimento de um requerimento do deputado Luiz Estevão, virá aqui o presidente do IPDF.